A minha Bíblia está aberta para o livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 5, onde a palavra de Deus diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja, amados, aqui o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo a sua carta, trazendo a Timóteo a ideia de ele orar por todas as pessoas. E ele diz ali no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim, antes de tudo, eu te exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então veja que a oração, ela não é apenas orar, é também suplicar, é você interceder, e na mesma oração também você pode agradecer a Deus. Isso também é oração, né? Por todos os reis, por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Veja aqui no versículo 5, que é o que nós lemos, ele diz então, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amados irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus, ele nos consagrou um caminho para nós chegarmos à presença de Deus através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando a nós o entendimento de que o acesso a Deus se dá agora pelo sacrifício de Jesus. Através de nós termos Jesus na nossa vida, pelo sangue de Jesus, nós somos admitidos diante de Deus para nós intercedermos por todos os homens, por todas as pessoas. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz que há somente um mediador. Quem é o mediador? O mediador é aquele que faz como se fosse um embaixador entre um país e outro. Ele é aquela ponte que liga ali o homem a Deus. E algumas religiões, eles dizem que você tem que ir a santos. Você tem que ir a santo isso, santo aquilo, santo aquele outro, para que ele interceda por você junto a Deus, para que Deus, ele te atenda. E isso não é uma verdade, irmãos. A tradição, ela ensina esse tipo de ideia religiosa, mas biblicamente, aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo ao seu filho Timóteo para que ele interceda por todas as pessoas, para que ele suplique, para que ele ore, para que ele agradeça a Deus por todas as pessoas, porque há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amados irmãos, quando Jesus ele faz esta mediação entre Deus e os homens, João 14, versículo 6, ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro meio de nós chegarmos a Deus a não ser por Jesus Cristo. Ele faz esta ponte. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, uma das coisas que me chama a atenção nesse versículo é quando ele diz, na parte A do versículo, ele diz assim, porque há um só Deus. Um só Deus. Veja que a tradição trinitária, ela diz que existe 3 deuses, que Deus é uma trindade em 3 pessoas, que pessoas são 3 e são uma também, uma coisa que não se explica, irmãos, uma confusão, que são coiguais, coeternos, não sei o que lá, outras coisas, uma coisa, irmãos, que não se explica, que até mesmo eles dizem que é um mistério, porque mistério não se explica, mas aqui a palavra de Deus deixa claro, irmãos, que existe somente um Deus, não existe 3 deuses, porque senão seria politeísmo, seria uma trindade, seriam 13, a Bíblia diz em Deuteronômio 6:4, ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é um. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando Jesus ele ensina os 10 mandamentos, ele resume em 2, no livro de Marcos, capítulo 12, Jesus ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ali o Senhor Jesus Cristo está citando Deuteronômio 6:4, e Jesus está dizendo para nós o que Paulo está dizendo aqui, porque há somente um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Na sua humanidade, Deus ele vai à cruz e ele faz a expiação pelos nossos pecados, pagando, perdoando ali, através do sacrifício. E hoje nós temos o acesso a Deus, aquilo que a lei dizia que era através de sangue de animais. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, ele nos perdoou. Saiba que a Bíblia, ela nos mostra de Gênesis a Apocalipse somente um Deus. Os outros 2 foram criados por filosofias, por teorias, por homens que, tendo as suas mentes cauterizadas, eles não confessam a humanidade de Jesus e eles acabam muitas vezes por serem equivocados e se contradizerem naquilo que eles mesmos afirmam. Eles se condenam a si mesmos por não aceitarem a palavra de Deus. Tiago, no capítulo 2 da carta de Tiago, versículo 19, Tiago ele diz assim: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, porque os demônios creem e eles estremecem. Então veja que o apóstolo Tiago ele também afirma que existe somente um Deus, e o mundo espiritual dos espíritos caídos, vamos dizer assim, eles também sabem que existe somente um Deus. Eles são espíritos que conhecem o mundo espiritual, não só o natural, que é o nosso mundo, eles conhecem, mas eles conhecem o mundo espiritual também. Então, eles sabem que existe somente um Deus. Mas a religião, o catolicismo, os evangélicos querem dizer para nós que são 3, mas a Bíblia diz que existe só um Deus. Aqui, Paulo diz a Timóteo, porque há um só Deus. Se isso não for verdade, então a gente tem que pegar e arrancar essa página fora, né? Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo. Veja que Jesus ele se deu para ele mesmo. A oferta foi para Deus, para ele mesmo. Ele se ofereceu para ele mesmo, em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então veja que ele se deu a si mesmo. O que isso quer dizer? Jesus, ele se ofereceu a ele mesmo porque ele é Deus. Ele não se ofereceu ao Pai como um sacrifício para tirar o pecado. Não, ele se ofereceu a si mesmo porque Jesus é Deus. É isso que Paulo ele quer trazer a Timóteo. E eu quero estar nesse momento fazendo uma oração juntamente contigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, oramos, Senhor Jesus, junto com esse amado ouvinte. Eu oro, Senhor Jesus, por cura na área espiritual, física, emocional. Senhor Jesus Cristo, traga paz nesse lar, traga harmonia, traga vitória, abra portas, Senhor Jesus Cristo. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Deus que se manifestou em carne, Tu és o Verbo que veio a esse mundo, Senhor Jesus, para tirar os nossos pecados. O Senhor se manifestou em Cristo, Senhor Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, dê-nos entendimento, revelação, Senhor Jesus, da Tua palavra. Não deixa nós andarmos, ó Deus querido, por pensamentos ou filosofias humanas, Pai, mas que possamos andar na essência da revelação da Tua palavra, segundo o que realmente o Espírito Santo quer que nós entendamos e compreendamos, Senhor, das Tuas Escrituras. Eu peço, Senhor, traz a paz nesse lar, a cura de enfermidades, a bênção, a harmonia e a restauração desse casamento, Pai amado, em nome de Jesus.